Homem-Aranha Miles Morales é um personagem incrível, mas você sabe as diferenças fundamentais entre ele nos games, nos quadrinhos, nas animações e até no universo cinematográfico da Marvel? Sim, porque ele já existe lá. Como foi que o Miles realmente virou o Homem-Aranha? Como foi que ele conseguiu ser um dos únicos a sobreviver à destruição de todo o universo Marvel? E ele realmente matou o Capitão América? A vida desse cara é confusa, épica e trágica ao mesmo tempo, mas tudo bem, porque nós vamos entender tudo aqui nesse vídeo. Pega uma pipoquinha aí porque vai ser uma baita jornada. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Histórias com Loquia, onde eu te conto tudo que tá rolando com os nossos heróis favoritos nos quadrinhos, mas dessa vez é uma mistura dos quadrinhos, dos jogos e dos filmes também. Para começo de conversa, você precisa saber que o Miles Morales não veio da Nova York padrão dos quadrinhos Marvel, ou seja, do universo 616, e sim do universo Ultimate, que é uma realidade alternativa que a Marvel criou nos anos 2000 ali para os personagens dela. Assim como o Aranha original, o Miles ganhou seus poderes ao ser picado por uma aranha. Só que, diferente do Peter, que foi mordido por uma aranha radioativa, a aranha do Miles foi geneticamente modificada. E nós podemos dizer até que o incidente dele foi quase proposital. Isso porque no universo Ultimate, o Norman Osborn tentou recriar a aranha que originou o Homem-Aranha, só que uma das espécimes do projeto foi roubada pelo Gatuno. Por coincidência, o Gatuno nos quadrinhos era ninguém menos que o Aaron Davis, tio do Miles Morales. Durante uma visita à casa do tio, o Miles acabou sendo picado pela aranha que ele tinha roubado e foi assim que ganhou seus superpoderes. Se você aí assistiu a Homem-Aranha no Aranhaverso, sabe que o tio do Miles também tá por lá e ele tem um papel bem importante na vida do herói na sua transformação em Homem-Aranha. Só que o filme acabou fazendo a origem do personagem um pouco diferente da que aconteceu nos quadrinhos. Relembrando aqui, no filme animado, o Miles simplesmente foi picado por uma aranha que aparentemente veio de outra dimensão como um resultado dos experimentos feitos pelo Rei do Crime. Existe até uma teoria bem legal aí de que aquela aranha pode ter sido criada pelo Homem-Aranha 2099 no futuro, só que isso aí já é outra história. Aliás, eu preciso falar mais do tio do Miles porque ele vai ser muito importante ainda, só que a gente vai chegar lá, calma aí. Porque no jogo de PS4/PS5, a origem do Miles Morales também se deu de uma forma diferente. Por lá, depois da morte do pai do Miles Morales, o oficial Davis, durante um ataque do vilão, o Senhor Negativo, o Peter Parker se aproximou do Miles meio que por pena para tentar ajudar e ofereceu um espaço para ele trabalhar no centro de caridade Fist, onde a tia May já trabalhava. E lá dentro o Miles já entrou na panelinha dos amigos do Teioso. Ele passou a interagir com a Mary Jane e até com o próprio Peter Parker vestido de Homem-Aranha também. E foi exatamente por isso, por causa desses contatos todos, que ele ganhou seus poderes. Porque enquanto a Mary Jane estava fazendo as suas investigações, ela descobriu que o Norman Osborn estava tentando replicar os poderes do Homem-Aranha com aranhas geneticamente modificadas. Esse detalhe é bem parecido com os quadrinhos, talvez você já tenha percebido. E sem querer, uma dessas aranhas fugiu e veio de carona na roupa da Mary Jane para dentro do centro de caridade Fist, onde a aranha foge de novo e morde o Miles Morales. Sim, foi meio gratuito, foi meio coincidência demais, mas funcionou, não é? É isso que importa, eu acho. No período que ele passou ali, já deu pra gente sentir como o Miles tinha, sim, um lado heróico, principalmente inspirado pelos exemplos do pai dele. E apesar de já ter adquirido os poderes no jogo do Homem-Aranha, e já ter até começado a ter umas lições com o Aranha original, ele não chegou a assumir o título de Homem-Aranha de verdade até o seu jogo, o Homem-Aranha Miles Morales, chegar. Por lá, ele luta lado a lado com o Homem-Aranha do Peter Parker e vai descobrindo mais e mais os seus poderes, até chegar ao ponto de derrotar o Rhino sozinho, no momento em que o Peter Parker tinha sido até derrotado.
É como se fosse o batismo de fogo do Miles, porque depois disso, o Peter simplesmente diz que vai viajar com a Mary Jane e deixa a cidade nas mãos do novo Homem-Aranha, e isso vai dar nas aventuras todas do jogo. Mas e nos quadrinhos? Como foi que o Miles Morales dos quadrinhos assumiu o lugar do Peter Parker e se tornou o Homem-Aranha de verdade? Foi com certeza muito, mas muito mais trágico do que o que aconteceu no jogo. O Miles até tentou ser um herói quando descobriu que tinha poderes, mas decidiu que aquela vida não era pra ele e continuaria sendo só um adolescente normal. Só que tudo mudou quando Miles presenciou um confronto entre o Duende Verde e o Homem-Aranha. Essa luta resultou em uma das mortes mais trágicas e marcantes da história do Homem-Aranha. A partir disso, vendo o herói morrer, o Miles se deu conta que ele podia ter feito a diferença. Se ele tivesse ajudado, talvez o Peter tivesse sobrevivido. Com o peso dessa culpa, desse remorso gigantesco, o Miles finalmente decidiu assumir o manto de Homem-Aranha. Se você achou isso um pouco familiar, é porque o filme animado do Aranhaverso também mostrou a morte do Peter, apesar de ter sido um pouco diferente. E só um detalhe aqui, tá? Nos quadrinhos, o Peter Parker Ultimate não era loiro da forma que era na animação. Só um detalhe. O importante agora é que esse foi só o começo da vida super-heróica maluca do Miles, porque ele vai chegar até a quase matar o Capitão América. Você duvida? Por falar nisso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você assistiu até agora é porque tá curtindo, né? Então ajuda o canal a crescer, pô, e entra na família Loquia também. A gente tá sempre falando sobre o mundo de super-heróis que a gente tanto ama e eu adoraria ter a sua companhia aqui também. Muito obrigado. Desde o fatídico dia da morte do Peter Parker nos quadrinhos, as responsabilidades e a importância de Miles ficaram cada vez maiores. E ele foi participando cada vez mais das mega sagas da editora. É importante falar que, diferente de outras mortes dos quadrinhos, a morte do Peter Parker Ultimate foi definitiva. Não teve ressurreição pra ele não. E o Miles Morales realmente foi o seu substituto. Isso pode até ter sido polêmico na época, mas com o passar do tempo, o personagem foi conquistando os fãs com seu carisma e passou a ser um dos heróis favoritos da Marvel. Durante sua jornada como novo Homem-Aranha, Miles encontrou várias figuras já conhecidas do multiverso Marvel, como a Mulher-Aranha e o Capitão América, que acabaram se tornando mentores dele. O primeiro encontro do Miles com o Capitão não foi nada amistoso, inclusive. Só que não é aqui que o Miles quase mata ele. Calma, calma, porque esse conflito aí, no fim das contas, acabou bem. E o Miles foi recrutado para integrar os Supremos, que nada mais eram que a versão de Vingadores daquele universo lá. Aliás, se a gente for parar para pensar, pô, os Supremos é um nome bem mais legal do que Vingadores, né? Vamos combinar. Comenta aqui embaixo. Qual nome você acha mais legal, Vingadores ou Supremos? Eu já disse qual é o meu voto. Enquanto ainda estava no universo Ultimate, porque o Miles não vai ficar lá para sempre, ele teve que presenciar muitas desilusões e muitos horrores, para falar a verdade, incluindo a morte da sua própria mãe, a Rio Morales. A Rio foi morta de maneira bem trágica quando ela foi atingida por uma bala perdida que foi disparada pela polícia durante um ataque do Venom. E falando na mãe do Miles, ela não teve tanto destaque no filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação, não é? Mas no universo dos games, ela acaba se tornando uma peça central do jogo Homem-Aranha Miles Morales. Depois da morte do pai do Miles, que aconteceu no primeiro jogo, a Rio resolveu seguir a carreira política e isso cria os ganchos para os ataques feitos por vários vilões, como o Tinkerer, por exemplo, que teve uma breve aparição no universo cinematográfico da Marvel. Ele foi lá o assistente do Abutre em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Agora veja só, no jogo, a Rio também entra em um embate com o Simon Krieger, que é presidente da Roxxon Energy. A Roxxon é uma companhia bem presente nas histórias do Miles de uma forma geral. Ela é constantemente envolvida com o Venom, por exemplo, e em conspirações causadas por experimentos genéticos. Ainda abordando aqui os familiares do Miles, lembra que eu falei que o Aaron Davis era importante? Pois bem, o tio
tio do Miles é um mercenário sinistro no universo Ultimate e um inimigo do Homem-Aranha. Para infelicidade do Miles aumentar ainda mais, o tio dele acaba descobrindo a sua identidade secreta e usa isso como uma ferramenta para chantagear o sobrinho e fazer com que ele o ajude a enfrentar os seus inimigos. Olha só que filho da mãe, só que chegou uma hora que o Miles não aguentou mais. Ele estava cansado das chantagens do tio dele e enfrentou o Gatuno. Só que o desfecho da história foi bem trágico também. Mais uma vez, mais uma tragédia, né? O Aaron acaba tendo uns problemas com a luva de vibrações, que é a mesma luva usada pelo Shocker, e a luva explode, matando ele. Uma coisa parecida com isso aconteceu no filme animado, porém, lá o tio do Miles foi morto com um tiro do Rei do Crime. E daí a gente pode tirar duas coisas, né? Pô, pelo menos a animação não transformou o Gatuno em um tio filho da mãe. E outra coisa, que ser tio do Homem-Aranha não é uma coisa muito boa, né? Todos os tios do Homem-Aranha morrem, poxa, é sacanagem. E a gente precisa lembrar também que o Aaron Davis já apareceu brevemente nos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Ele apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar, sendo interpretado pelo Donald Glover. Na cena em que o Homem-Aranha tá tentando interrogar o Aaron de uma forma ali meio engraçada, o cara menciona que o sobrinho dele vive em uma região ali de Nova York, e isso basicamente confirma pra gente que o Miles Morales já existe dentro dos filmes da Marvel Studios. Só falta agora ele aparecer. Outro ponto marcante na vida do Miles foi ter que presenciar uma traição feita pela sua namorada, a Kate Bishop. No universo principal da Marvel, a Kate Bishop é a personagem que assumiu a identidade da Gavião Arqueira. Só que no universo Ultimate, além de ser a namorada do Miles Morales, a garota também é filha de 2 agentes da Hydra. Quando descobriu que o Miles era o Homem-Aranha, a Kate Bishop revela sem querer essa informação para os pais, que capturam ele e entregam ele ao Dr. Destino, que era um aliado da Hydra naquela época. Caramba, é o Miles só se dando mal na vida. Mas é claro que nem tudo são decepções. Dentre os relacionamentos positivos que ele teve na vida, nós podemos destacar a amizade com o Ganke Lee, por exemplo, que é o melhor amigo do Miles e ajuda ele durante as missões como Homem-Aranha. No jogo, inclusive, o Ganke é o fiel escudeiro do Miles. Ele serve não só como auxiliar dele nas missões, mas também cria novos dispositivos para o Miles usar no combate dele ao crime e até um aplicativo para que o Homem-Aranha receba os pedidos de ajuda dos cidadãos de Nova York. E você pode até achar o Ganke parecido com o Ned Leeds dos filmes da Marvel Studios, não é? Pois bem, isso é proposital. A Sony e a Marvel Studios decidiram transformar o Ned em uma versão do Ganke do universo Ultimate. Só que os motivos para isso ainda não estão muito claros pra gente, já que nos quadrinhos, o Ned assume a identidade de outro grande vilão do Homem-Aranha, o Duende Macabro. Será que isso vai acontecer nos cinemas também? A gente vai ter que esperar para ver. Até aqui nós já falamos bastante do universo Ultimate dos quadrinhos, que foi onde o Miles Morales surgiu. E por causa disso eu acho muito importante a gente ressaltar algumas coisas, não é? Algumas diferenças. Mesmo o Miles Morales tendo enfrentado alguns inimigos conhecidos do Homem-Aranha, como por exemplo o Duende Verde, o Rhino e o Venom, nós não podemos esquecer que essas são versões alternativas desses personagens. Eles são diferentes tanto na história de origem quanto no visual. O Rhino, por exemplo, usa uma armadura tecnológica com uma aparência de rinoceronte, que é um elemento que foi usado tanto no jogo de PS4 quanto nos cinemas, na cena final de Espetacular Homem-Aranha 2. Já o Duende Verde é um monstro gigantesco, quase como um Hulk mesmo. E ele não usa planador, nem usa aquelas bombazinhas clássicas da versão tradicional do Duende Verde. A gente também pode citar outras diferenças marcantes com os Vingadores, ou melhor, os Supremos, como o Mjolnir, por exemplo, o martelo do Thor, que ao contrário da versão original, ele é metade martelo e metade machado, quase como o Rompe-Tormentas, que apareceu mais recentemente nos cinemas. Nós temos também o Bruce Banner, que se transformou no Hulk quando injetou em si próprio uma versão do soro de super soldado. E isso é bem diferente da origem em que o Banner se transforma no
gigante esmeralda quando é atingido por uma explosão de raios gama. Olha que engraçado, nos cinemas também rolou uma adaptação disso aí, não é? O Hulk do universo cinematográfico da Marvel foi criado a partir de radiação gama, mas também de uma variação do soro de super soldado. Os cinemas, de forma geral, adaptam bastante os conceitos do universo Ultimate. Mas agora que eu já falei sobre a vida do Miles Morales lá, você se lembra que eu falei que ele não ficou por lá para sempre? Pois é, o Miles acabou indo para a Terra 616, que é a mesma Terra dos personagens tradicionais da Marvel. É o universo principal da editora. Mas como isso aconteceu foi bizarro. E não teve nada a ver com o Aranhaverso, tá? Deixa eu avisar logo daqui. Só que por falar nisso, aqui no canal nós temos uma série de vídeos sobre Aranhaverso, sobre a possibilidade de um filme com Tom Holland, Andrew Garfield e o Tobey Maguire juntos, sobre tudo que já foi divulgado sobre Homem-Aranha 3, os detalhes sobre as sagas Aranhaverso e Aranhagedon e até mesmo uma análise de tudo que sabemos sobre Homem-Aranha 4, o filme do Tobey Maguire que nunca aconteceu. Eu vou deixar todos os links para isso tudo no finalzinho desse vídeo aqui para você acompanhar, beleza? Combinado? Mas voltando aqui pro Miles e como ele veio pro universo principal da Marvel. Bom, Guerras Secretas, de 1984, é uma das sagas mais clássicas da Marvel. É nessa saga que um grupo de heróis e vilões são enviados para um planeta desconhecido, onde eles têm que se enfrentar até a morte. E isso tudo é parte de um plano orquestrado por uma entidade cósmica conhecida como Beyonder. Foi nessa saga, inclusive, que o Peter Parker original entrou em contato com o traje do simbionte. Sabe aquele clássico traje preto? Pois é, a primeira vez que ele apareceu foi nessa mega saga. Mas para quem não sabe, essa saga teve uma espécie de continuação, e foi graças a ela que o multiverso da Marvel foi destruído. As novas Guerras Secretas da Marvel aconteceram em 2015 e como uma forma de tentar salvar uma parte do multiverso, o Doutor Destino, usando os poderes do Homem Molecular, pegou pedaços de diferentes terras alternativas, ou seja, um pedaço da Era de Apocalipse, um pedaço de 2099, um pedaço da Terra Ultimate e misturou isso tudo para criar o Battle World, o planeta de batalha. Com essa fusão, Destino se tornou o imperador daquele lugar, que mais parecia uma coxa de retalhos. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque essa saga é bem complexa e bem grande, mas o Miles Morales sobreviveu à destruição do multiverso porque ele ficou escondido dentro de uma nave que passou através disso tudo. E no fim das contas, os heróis conseguiram meio que reverter as coisas. Tudo graças ao Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. O Reed Richards acabou essa saga ficando isolado junto com a sua família enquanto ele recriava o multiverso usando os poderes do Homem Molecular. Foi nesse evento aí também que a Marvel aproveitou para tirar completamente o Quarteto Fantástico da continuidade dela, já que logo depois disso a equipe ficou isolada lá um bom tempo, recriando o multiverso todo. E isso claramente foi uma jogada para tentar desvalorizar essa equipe, já que os direitos para a adaptação dela para os cinemas estavam com a Fox, e a Marvel, que era da Disney, não estava muito interessada em valorizar uma propriedade intelectual que seria outra empresa que poderia usar. Só que aí a Disney comprou a Fox e aí isso tudo tá resolvido. O Quarteto Fantástico voltou, tá tudo de volta ao normal. Quando acorda nessa nova realidade criada, o Miles tem a sensação de que ele viveu a vida toda dele lá. Só que algumas coisas estão diferentes. A mãe dele, por exemplo, estava viva. E o mais legal é que o garoto pôde continuar a vida dele normalmente, como era antes, ou quase como era antes. Ele pôde continuar a frequentar a escola que ele frequentava no universo Ultimate, pôde continuar interagindo com os seus amigos que também foram meio que recriados ou transportados para esse mundo novo, mas alguns super-heróis que ele conhecia apenas no universo Ultimate não sobreviveram, não vieram para essa nova realidade principal da Marvel. Mas a coisa mais legal disso tudo é que finalmente o Miles Morales e o Peter Parker puderam começar a interagir. O Peter virou uma espécie de mentor para o Miles, uma coisa que inclusive aconteceu nos jogos também. Mas o que veio depois disso? É óbvio que esse não foi o fim. Durante a Segunda Guerra Civil dos quadrinhos da Marvel, que aconteceu em 2016, o Miles
foi um dos maiores apoiadores do Homem de Ferro contra a Capitã Marvel. Caso você não tenha lido ou acompanhado essa história, o embate entre os dois super-heróis foi motivado pela aparição de um inumano chamado Ulysses Cain, que tinha a habilidade de prever um crime antes que ele acontecesse. E isso parece bastante com aquele filme do Tom Cruise, né? O Minority Report. Você lembra? Que tinha galerinha que previa o crime e eles iam lá e impediam e tal, e zás. Enquanto o Tony Stark acreditava que usar os poderes do Ulysses poderia ser catastrófico, já que algumas pessoas podiam ser condenadas sem sequer terem feito alguma coisa errada, a Capitã Marvel acreditava que as previsões do Ulysses poderiam salvar vidas sim, e evitar tragédias ainda maiores. E foi assim que a guerra entre os dois começou. Foi nessa saga que o Ulysses acabou prevendo que o Miles seria responsável pela morte do Capitão América, o que fez com que ele se tornasse um alvo da Capitã Marvel, que até tentou prender ele. E daí você já pode imaginar a bagunça que isso deu. Depois dessa treta toda com os heróis adultos, o Miles decidiu formar a sua própria equipe de super-heróis mais jovens. Ele passou a liderar a equipe conhecida como Campeões, com outros heróis aí, como por exemplo a Miss Marvel e a Viz, que é a filha do Visão. Os Campeões foram extremamente importantes, eles chegaram até a trabalhar em conjunto com os Vingadores para derrotar o Capitão América na saga Império Secreto, e foi durante os eventos dessa saga que nós vimos o Capitão América se revelando como o líder da Hydra. É isso aí, o Capitão América foi o nazista, você se lembra dessa treta? E nesse arco de histórias, a profecia feita pelo Ulysses Cain na saga Guerra Civil 2 quase se concretizou, já que o Miles Morales quase assassinou esse Capitão América maligno aí na porrada. Porque a visão do Ulysses foi aquela: o Miles segurando um Capitão América moribundo, porém o Homem-Aranha nunca chega a dar o golpe final, e na verdade ele estava salvando o mundo. Depois disso tudo, a Marvel voltou atrás e falou que o Capitão América do mal não era o Steve Rogers de verdade, então melhor ainda, o Miles não estava nem batendo no super-herói que a gente tanto gosta. É pra você ver já que até quando se trata de outros super-heróis, a vida do Miles é uma loucura. Atualmente, como deu pra perceber, ele não substitui mais o Peter Parker, como era no universo Ultimate, mas sim ele se envolve em vários mega eventos por conta própria. O Aranha-Geddon, por exemplo, que é a continuação do Aranha-Verso, foi basicamente protagonizada pelo Miles. Eu já contei essa história toda aqui no canal, vou deixar linkado aqui para você assistir. E tudo isso acontece enquanto o Homem-Aranha do Peter Parker continua lá, vivendo as suas próprias aventuras. É muito interessante ver como nos jogos é isso que está acontecendo também. Quem sabe nos cinemas aconteça em breve em live action, olha só. Quanto mais Homem-Aranha, melhor. Com certeza tem muitas histórias dos quadrinhos que eles ainda podem adaptar. O que você achou da vida do Miles Morales? Comenta aí que eu quero saber. E agora você pode clicar aqui do lado nesse outro vídeo que eu aposto que você vai curtir também. É só continuar assistindo e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.